Pronto, pode começar. Tá, então vamos. Primeiro, muito obrigado, professor Pádua, pela organização do curso de inverno. Já é o quinto, né, da física aplicada na Rural. Eu participei, eu acho que faz um ano atrás também. A gente fez um trabalho lá mais experimental, lá no Instituto, no Laboratório de Optoeletrônica. E este ano, diante do isolamento social, então a gente tentou fazer um curso, uma aula, mas de maneira que a gente pudesse acompanhar de maneira remota. É uma aula pensada para estudantes de graduação, mais ou menos de quinto semestre, de maneira que a gente, vocês possam ver as potencialidades da ferramenta do modelagem com métodos finitos. Seguramente vamos ficar um pouquinho aquém digamos assim, da exigência que a gente precisaria matemática para explicar o método. Contudo, vou tentar ser mais pragmático e tentar deixar o modelo um pouco mais digamos, fácil de ser entendido, e a gente vai tentando construir. Então, primeiro vou falar um pouquinho de por que é necessário modelar sistemas, vou contextualizar um pouco, depois vamos ver alguns exemplos de equações diferenciais parciais e por que os métodos analíticos têm algum momento em que ficam limitados e como, nesse caso, os métodos com elementos finitos começam a nos ajudar a entender esse tipo de sistemas. Vamos fazer toda a descrição do modelo, do método, falando de potenciais elétricos. No mundo ideal, num curso um pouco mais, digamos, de um semestre, deveríamos falar de espaços topológicos, deveríamos falar de toda uma construção matemática de espaços de Hilbert, de toda essa construção forte. Contudo, para um curso de 2 horas, eu vou tentar falar apenas já no caso da aplicação do potencial elétrico. Vamos falar um pouquinho da aplicação da equação de difusão térmica e de malhas. E, por último, vamos ver alguns exemplos, onde, na realidade, os exemplos estão mais colocados para ver a potencialidade da ferramenta e também das limitações. Então, vamos em frente. Por enquanto, estão me escutando? Sim, tudo normal. Tudo tranquilo? Tá bom. Então, vamos lá. No processo de modelagem de sistemas, o primeiro é entender o que é a realidade, né? Como é o mundo real, qual é a sua geometria, qual é o tipo da constituição do material, como é a interação desse corpo com o meio. E daí a gente começa a pensar, bom, então, dependendo desta realidade, qual é o tipo de física ou de construção física que eu devo utilizar para analisar meu sistema, né? Se eu estou interessado, por exemplo, em encontrar a diferença de potencial, ou estou interessado em ver como é que o campo elétrico se propaga através do material, ou, pelo contrário, estou preocupado com forças gravitacionais ou outro tipo de interação. Então, eu devo escolher o modelo físico e a relevância que vou dar para cada um deles. Muitas vezes, no nosso análisis em óptica, quase sempre a gente olha para os conceitos em eletromagnetismo, muito associados também com os conceitos nas equações de difusão térmica. Então, temos que olhar primeiro qual é a relevância de cada uma dessas leis. Olhando para isso, então, quase sempre a gente vai se lidar com um problema que está associado com valores de contorno, outras pessoas gostam de chamar de fronteiras, condições de fronteira, ou boundary conditions. Eu gosto de chamar de problema de valores de contorno. E com isso, quase sempre tentamos resolver uma equação diferencial parcial. Contudo, nem sempre, ou melhor, quando você tem sistemas experimentais ou a tua realidade é uma construção geométrica que não tem uma simetria tão interessante, as equações diferenciais parciais ficam limitadas. Então, você vai precisar de utilizar métodos aproximados para tentar resolver isso, e com isso a gente passa para trabalhar com modelos numéricos, que são aproximações, onde a solução é sempre encontrar sistemas de equações de algebraica lineares e que o computador trabalha muito bem e funciona muito bem
com esse tipo de elementos. E dentro de essas possibilidades, a gente vai centrar em nossa aula de hoje apenas em elementos finitos. Bem, então só, por exemplo, contextualizando, a gente aqui, este foi um trabalho que eu ajudei a tentar entender, utilizando métodos finitos. Então aqui a gente tem uma metasuperfície, isto é uma metasuperfície que tem, acredito que daqui para lá uns 500 nanômetros, e são partículas de ouro com um raio de mais ou menos 15 nanômetros, talvez um pouco menos, que estão distribuídos de maneira muito organizada e que experimentalmente o que se vê é que eles aumentam o campo elétrico e tem um traço de fase ou tem umas propriedades ópticas muito interessantes quando a luz se propaga através do filme. Neste caso, o filme é composto por um vidro, tem um arranjo de partículas de ouro e eu posso explorar a separação entre essas partículas e essa geometria entre elas. Acontece que, utilizando métodos analíticos, digamos assim, os artigos mais recentes que se tem na literatura chegam a analisar 3 partículas, nanopartículas metálicas, e, porém, quando você tem uma metasuperfície com uma contribuição coletiva de muitas partículas, os métodos analíticos ficam, digamos, limitados, né? Então, uma construção que se pode fazer com métodos numéricos ou com métodos desse tipo de métodos finitos. Então, a gente cria um espaço computacional e o que eu vou colocar aqui nessa minha metasuperfície de ouro, eu vou colocar um monte de esferinhas de maneira controlada, de maneira que eu possa simular minha metasuperfície e olho para ver como é o comportamento do campo elétrico que se propaga desde este ponto até este outro, e olho como é o atraso de fase que eu crio no campo elétrico incidente quando existe a presença de uma metasuperfície de ouro, e como isso depende da organização de nanopartículas, da separação entre elas. Então aqui vemos, por exemplo, com a presença de algumas 5, 7 nanopartículas, aqui eu vou aumentando o número de nanopartículas, aqui tem uma construção mais parecida com o esperado na nossa metasuperfície, como esta aqui. Porém, a gente tem a capacidade de olhar para a separação entre partículas, o tamanho, o material. Então, nesse tipo de possibilidades, os métodos aplicando métodos com elementos finitos nos permite explorar essas possibilidades. Bom, se a gente vai para o livro do Feynman, né, do Lectures on Physics, dos grandes, digamos, comentários que ele faz é que uma abordagem é possível para obter uma ideia do comportamento de um sistema, e para isso é necessário procurar a solução das equações diferenciais que descrevem esse sistema para diferentes circunstâncias. Ele afirma ainda: existe apenas uma maneira necessária de apresentar a lei da física, e isso é por meio de equações diferenciais. É uma frase bastante forte, onde, para vocês que já estão quinto semestre, sexto ou até mais, vocês sabem muito bem que as equações diferenciais descrevem a mudança de um sistema no lugar do estado. Na realidade, você está olhando como varia o sistema ao longo do tempo, durante um determinado tempo, ou no espaço em x, y e z. Então, quando você descreve tem uma equação diferencial que depende de mais variáveis do que de apenas uma, a gente costuma chamar de equações diferenciais parciais. E vamos ver um exemplo. Por exemplo, no eletromagnetismo, é o caso clássico, né, de termos duas fendas metálicas, onde uma está, a primeira, melhor desculpa, está conectada à Terra. Então, a diferença de potencial, melhor, não existe diferença de potencial, aqui é a voltagem, desculpa, a diferença de potencial é nula, né?
está conectado ao ground, ao terra, e existe uma segunda fenda com uma diferença de potencial que a gente chama de V0, que as quais as duas lâminas não estão conectadas para evitar o curto-circuito, né, entre elas. Então estão separadas sutilmente entre elas para evitar uma transferência de cargas e ter um curto-circuito. A pergunta é, tenta encontrar o campo elétrico, né, dentro dessas duas lâminas e, ou melhor, encontre a diferença de potencial nessas lâminas em qualquer ponto desta região e o campo elétrico, naturalmente, você vai encontrar depois. Então, para esse tipo de equação, se você tem cargas livres aqui entre essas duas lâminas, você vai ter que resolver com a equação de Poisson, né? Você vai lá no seu curso de eletromagnetismo e vai dizer, olha, o Laplaciano vai depender da densidade de cargas que estejam aqui dentro. Contudo, se você não tem cargas livres aqui no meio, então você vai resolver apenas a equação de Laplace. Se para esse tipo de geometria a gente diria, bom, qual utilizaríamos? Me parece que a mais simples é uma geometria cilíndrica, né? Não é isso? Onde você tem uma dependência com raio, com, deixa eu anotar aqui, você vai ter uma dependência com raio, não é isso? Você tem uma dependência em C e você vai ter uma dependência em φ. Contudo, a diferença de potencial, ou melhor, para toda a lâmina, existe uma diferença de potencial V0, e aqui também é zero em toda a lâmina, então não temos dependência com raio. E em Z também a diferença de potencial permanece constante, e então você não precisaria fazer a equação de Laplace, vai depender apenas de os componentes que estariam dependentes em Z e em Rho são nulos, então apenas a sua dependência vai variar apenas em φ, né? Lembrando que este Rho de φ aparece daquela correção de arco do ângulo, e por condição de contorno, este Rho, se Rho é igual a zero, aqui seria uma solução que não tem indeterminada, contudo, Rho de zero não é uma solução da equação, porque em Rho de zero a gente diz, olha, temos as duas lâminas que estão afastadas. Então, nossa equação passa a ser uma solução bem simples, a segunda derivada do potencial em relação a φ, onde só olhamos para a dependência em φ. Integrando uma vez, vamos ter uma equação desse tipo, A de φ mais B. Integrando duas vezes, você vai ter uma equação desse tipo, onde a diferença de potencial vai ter uma dependência angular de uma constante A de φ mais V. Então, encontramos nossa solução. Agora, a questão é apenas encontrar A e B, e para isso aplicamos nossas condições de contorno. Dizemos que quando φ é igual a φ de zero, a diferença de potencial é V de zero. Quando φ é igual a zero, a diferença de potencial é nula, então este aqui vai ser nulo, e A vai ser V de zero sobre φ de zero. Você vai ter uma dependência deste tipo. Depois, é muito fácil encontrar o campo elétrico, que eu costumo chamar que você resolve todo em escalares, e depois você descomprime o arquivo, o .zip ou .rar, e encontra toda a informação do campo elétrico nas coordenadas cilíndricas, né? Porque estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas. E você vê que o campo elétrico tem uma característica, ou melhor, um formato menos A de φ, então você vai ter um campo elétrico que está nesta direção, é isso? Menos A de φ, e que vai depender de que tão distante você esteja do ponto zero, né? E do ângulo que estejamos trabalhando. Então, ficou bem fácil de resolver, é aquele exemplo clássico do eletromagnetismo para duas lâminas. Contudo, se a gente passa para o segundo exercício clássico, que é uma calha metálica, na realidade, veja que não é muito diferente, apenas eu vou dizer, olha, aqui é nulo, aqui é zero, está conectado com terra, meu diferença de potencial é terra,
este terceiro ponto também é terra, contudo tem uma tampa que tem uma característica de V de zero. Você diz, opa, peraí, agora minha equação de Laplace é uma equação diferencial parcial que depende em x, a sua característica tem uma dependência em x e também uma característica em y, e que para nesta direção eu devo ter alguma função que seja periódica para descrever essa função, que seguramente vai ser uma exponencial complexa ou um seno, né? A sua versão mais simples, onde você diz seno de zero é zero, seno em algum pi deve ser nulo também, e nesta outra direção você vai ter alguma coisa que não é mais periódico, porque aqui é zero e aqui é v de zero, seguramente alguma coisa com uma exponencial real ou um seno hiperbólico, né? E você vai lá e é aquelas contas que você deixa para os estudantes e eles fazem aquela separação de variáveis e depois de umas 10 folhas de contas, né, encontra uma solução deste tipo, onde eu falei, como eu falei para vocês, em X você vai ter uma condição periódica e na outra você vai ter uma exponencial real para descrever esse tipo de um seno hiperbólico, e você encontra o potencial em qualquer lugar dentro desta calha metálica. Olha que você apenas a tua simetria ou a tua equação diferencial, ou melhor, teu sistema não mudou muito, apenas passou de uma dependência em φ para uma dependência em x e y, e já as equações ficaram, digamos, um pouco mais trabalhosas. Então, imagina quando você se repara com uma situação um pouco mais real, parecida com uma situação experimental. Por exemplo, imagina tentar descrever o campo elétrico aqui nesta estrutura metálica. Aqui tem um raio de alguns micrômetros, porém agora você tem uma superfície rugosa, você tem uma caixa que é oca. Imagina então agora uma superfície helicoidal, onde seguramente você vai ter que encontrar alguma função de Bessel para tentar resolver esta equação diferencial parcial, e que você vai ter que explorar algum tipo de outros polinômios para tentar descrever esse tipo de sistema. Então, a tua equação diferencial começa a ficar, ou melhor, o teu método analítico começa a ficar ainda mais complexo. Estes exemplos ainda têm simetria, mas você pode encontrar casos que não têm nenhum tipo de simetria, e tentar resolver a equação diferencial para descrever o sistema é bem punk. Bem, então, vejam que o método analítico resolve, nos ajuda a entender o sistema, é muito interessante, porém começa a ficar limitado quando o sistema não tem mais uma simetria legal. Então, vamos nos valer, ou vamos pegar emprestado a teoria do método dos elementos finitos para tentar resolver o sistema, e vamos continuar conversando de potencial elétrico para isso. Então, uma das coisas que a gente vai tentar imaginar é que nós temos uma função, por exemplo, esta daqui, é nossa função f de h. Lembrando lá do curso de cálculo 2, a gente falava de que vamos tentar encontrar a integral embaixo da área dessa curva, né? E a gente saía fazendo a somatória de Riemann e fazia a área de cada segmento, de cada retângulo, e depois fazia a somatória dessas áreas, e você dizia, olha, se a base de cada retângulo tende a um infinitesimal, essa somatória de Riemann vai virar uma integral, né? Era mais ou menos, aqui a gente vai encontrar uma coisa muito parecida. Ou dizer, olha, cara, eu não sei o valor dentro deste segmento da minha função, mas eu vou aproximar ela como uma combinação linear de uma função base. Essa função base, quando a gente define funções bases clássicas na nossa construção matemática, sempre são normais, né? Tem módulo 1, porque sendo módulo 1 você pode multiplicar por qualquer coisa e você vai encontrar qualquer coisa, né? Tem essa grande vantagem da ortonormalidade. Então eu vou definir uma função que tenha módulo 1,
E a minha pergunta é, olha, encontre o coeficiente de maneira que você se adapte de alguma maneira a esta função. Uma coisa muito parecida, a gente utiliza também um conceito análogo quando a gente aproxima em série de Taylor, né? Você faz uma aproximação em série de Taylor, você segura aqui o ponto intermediário e você diz, olha, vou aproximar a primeira derivada ou até a segunda. Normalmente você segura até a primeira derivada e diz, olha, eu posso definir através de uma equação linear, desculpa, de uma linha reta, vou tentar descrever a minha função aqui, mas com uma condição. A condição é que essa função não varie muito rapidamente, não faça algumas aquelas oscilações que a gente chama de condições de Dirichlet, né? Onde você diz, olha, deve variar, mas varie lentamente. Se você não conseguir isso, você vai tentar diminuir esta base para que você garanta que a sua função varie lentamente dentro desta região. Bom, então aqui a gente faz uma situação muito similar, onde nossa função pode ser temperatura, potencial elétrico, pressão, veja que normalmente são escalares, com a grande vantagem que eu posso utilizar bases diferentes. A base do nosso retângulo, entre aspas, é diferente. Aqui posso, por exemplo, aqui eu vejo que minha função varia lentamente, então aqui eu posso aproximar a uma linha reta com uma base desse tamanho, mas aqui a minha função varia muito mais rapidamente, então eu preciso utilizar uma base pequena, de maneira que eu possa aproximar facilmente, ou melhor, com uma linha reta, a minha função. Então, na nossa ideia dos elementos finitos, é isso mesmo, é utilizar uma segmentação nas bases, de maneira que eu possa aproximar a uma combinação linear ou a linhas retas nossa função em cada ponto. E depois eu só vou precisar fazer uma somatória de cada solução deste tipo para encontrar uma aproximação da minha função. Então, indo um pouquinho em frente, a lógica do método é muito parecida com a lógica que a gente vinha utilizando. Eu vou tentar resolver a equação de Laplace. Eu vou assumir que não tenho densidades de cargas livres ou fontes de calor, ou, bem, enfim, depende muito do tipo de geometria, de física que você esteja analisando, e devo construir um funcional que está em unidades de energia. A energia, quando a gente fala de campo elétrico e de potencial, pode ser descrito como a integral de volume, né? A permissividade vezes a intensidade do campo. E eu devo encontrar uma solução para o problema que minimize esta energia. Então, eu devo encontrar um campo elétrico, um potencial elétrico. Ele diz, cara, encontre um potencial elétrico que seja uma combinação linear de possíveis campos elétricos, de diferença de potencial em diferentes pontos. Então, veja, eu devo encontrar uma combinação linear de possíveis funções base, ou, neste caso, de diferença de potencial, e eu vou aproximar a uma linha reta, uma contribuição linear desse tipo de elementos, e depois eu digo, cara, essa solução deve fazer com que minha energia seja mínima. Então, o que eu vou fazer é, olha, eu vou encontrar, então eu vou propor uma solução que é uma combinação linear destes elementos, e depois eu digo, olha, esta energia deve ser mínima, e para isso, então, eu vou aplicar a derivada da energia em relação ao potencial, e ela deve ser quanto? Zero, né? Para encontrar os mínimos que resolvam minha equação. Então, eu vou tentar contextualizar para resolver o problema com métodos finitos. A gente vai utilizar uma geometria que, neste caso, é um fusível de um carro, de uma moto. Não sei se vocês alguma vez pararam para desmontar o carro de teu pai ou teu próprio carro, né? Então, eles têm os circuitos elétricos do carro estão sempre isolados com fusíveis. Eles têm esta característica, são superfícies de lâminas metálicas com alguns compostos de zinc, e quase sempre eles vão se quebrar nos pontos mais frágeis. Isso a gente vai ver depois. Mas o que eu vou tentar é segmentar esta geometria, e você vê que a gente faz uma segmentação em triângulos,
olha, eu vou pegar toda a minha geometria e vou segmentar em triângulos, e agora o que eu vou tentar preocupar, ou melhor, vou tentar encontrar é a diferença de potencial em cada elemento triangular dos que estão aqui. Então, olha só, eu vou pegar um triângulo destes aqui e vou dizer que temos três vértices. Um é x1, y1, o outro é x2, y2 e o último é x3, y3. Por que um triângulo? Porque é a mínima geometria que me permite definir uma área. Então, normalmente a gente sempre utiliza triângulos. Então, eu tenho que temos a mínima quantidade de elementos possíveis para poder descrever meu sistema. E vou dizer que a diferença de potencial é uma aproximação linear, como a gente falou, de todos os elementos, da diferença de potencial em todos os elementos. Se aqui a gente dividiu em 1000 triângulos, então vai ser a somatória dos 1000 triângulos em cada um dos elementos. Mas eu vou me preocupar, por enquanto, em apenas um. E vou dizer, cara, a diferença de potencial dentro deste triângulo é uma combinação linear de A mais B de X mais C de Y. Eu devo assumir, então, que neste pequeno triângulo a diferença de potencial não varia muito rapidamente. Novamente, essa é uma das condições, né? E os potenciais obedecem à equação de Laplace, onde a distribuição de energia do campo elétrico deve ser mínima nessa região. Então, veja só, vamos tentar resolver a nossa diferença de potencial em cada uma destes vértices. Eu vou dizer, olha, aqui em V de 1 é A de B de X1 mais C de Y1, e assim em cada um destes elementos. E o que eu tenho é uma construção algebraica, né? Onde cada um dos elementos destes vértices vão depender dos coeficientes A, B, C, desde que eu saiba, ou melhor, eu sei, desde que eu saiba estes coeficientes, eu posso descrever a minha diferença de potencial em cada um destes elementos. Bem, eu faço todas as minhas contas de álgebra linear, encontro os coeficientes A, B, C, que vai ser uma descrição destas matrizes em termos do nosso determinante, e a gente aplica aquelas relações para encontrar o determinante. Coincidencialmente, para o caso de um triângulo, este determinante ou estas continhas correspondem também à área, a 2 vezes a área desse determinante, ou a área é o determinante dividido por 2. E por último, então eu preciso encontrar apenas, ou facilmente posso descrever a diferença de potencial em cada elemento como 1 sobre 2, uma matriz, 1xy, ou melhor, o produto matricial deste tipo. Então, eu posso descrever de uma maneira um pouco mais resumida que a diferença de potencial em cada um destes elementos ou melhor, em um ponto deste triângulo é uma composição linear dos elementos BD1, VD2 e VD3. Então, olha só, eu vou fazer uma composição linear dos potenciais em cada um destes vértices, desde que eu saiba muito bem estas funções que são chamadas de funções de forma dos elementos. Estas funções de forma, então, vai depender muito do tipo de geometria que você vai utilizar para fazer a segmentação. No caso do triângulo, vai ter uma forma deste tipo. Bem, então, veja só, o potencial dentro do elemento finito, o potencial dentro deste triângulo, é dado em termos dos potenciais nos nós. É claro que aqui VDE1, neste ponto, vai ser apenas uma contribuição alfa1 VDE1. Neste ponto, vai ser apenas esta contribuição, e neste ponto vai ser a contribuição desse tipo. E qualquer ponto dentro deste triângulo é uma combinação linear desses três vértices. É bem parecido com a construção que a gente faz em geometria analítica, onde você diz, olha, eu tenho três versores, né? I, J, K, e qualquer vetor dentro desse espaço. R3 é uma combinação linear desses três versores. Quando a gente fala de séries de Fourier ou transformadas de Fourier, é a mesma coisa. Você diz, olha, tenho três
infinitas funções base, que são exponenciais complexas, que oscilam, e qualquer coisa que oscile é uma combinação linear dessas funções base. É uma construção idêntica, análoga a esse tipo de construção. Bem, por último, então, diz, na nossa lógica do método, eu já encontrei os elementos da minha função base, os elementos da diferença de potencial. Agora eu tenho que encontrar a energia e tentar minimizar essa energia. Então eu vou pular muito rapidamente essas contas, como vai ficar lá no vídeo, vai ficar mais fácil depois vocês pararem detalhadamente para olhar. Mas a energia é a integral de superfície, no caso que estejamos olhando para um triângulo, no caso que tenhamos um volume, o nosso domínio seja um volume, então essa integral precisa ser de volume, onde o campo elétrico é menos o gradiente da diferença de potencial, não é isso? Então, este vai ser um módulo ao quadrado e pode ser descrito desta maneira. Porém, nossa diferença de potencial pode ser descrita como uma aproximação linear desde que eu conheça estes coeficientes. Então, minha densidade de energia vai ser uma coisa deste tipo. Eu continuo fazendo minhas contas e, por último, vejo que, ou melhor, eu defino que esta construção deste tipo é um acoplamento entre os nós I e J. Eu vou fazer o análise entre os nós I e J, mas lembrando que no triângulo eu tenho 3 nós. E podemos escrever, então, a energia de uma maneira matricial, onde este vai ser um meio da permissividade elétrica. Eu tenho os elementos, a diferença de potencial em cada um dos elementos do triângulo. Essa aqui é a transposta. E, no fundo, o que você está olhando é uma probabilidade, né, de como está de um elemento para o outro e como é que eu devo encontrar. A pergunta é que é o que está acontecendo entre esses elementos e os acoplamentos entre os nós I e J. Então, a grande sacada é encontrar esses coeficientes, e esses coeficientes devem ser mínimos. Minimizando, eu posso encontrar esses coeficientes dessa matriz. Então, novamente, vou pular um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês tenham uma ideia do que pode acontecer. É um exemplo com 3 triângulos agora, conectados. Antes tínhamos apenas um. Agora tenho 1, 2 e 3. Alguns nós, como este aqui, por exemplo, vai corresponder a este triângulo, a este e a este. Então, é claro que C23, C33, C32 são no mesmo ponto, né? E alguns nós não conversam, entre aspas. Então, por exemplo, o 1 e o 5 não estão diretamente relacionados. Então, seguramente, na minha matriz, este C15 vai ser nulo, o mesmo o 2 e o 5, o 2 e o 3, e apenas vão ser não nulos os elementos dentro dessa matriz que não estejam diretamente relacionados. Então, eu vou olhar aqui, mais ou menos nossa matriz vai ficar uma coisa deste tipo. Esta é para todos os elementos, para estes três triângulos, onde temos 3 nós principais. Bom, seguindo nossa lógica para resolver o problema, então eu devo dizer agora que devo minimizar, e eu devo dizer que a diferença da energia em relação ao potencial em cada um destes nós é nulo. Então eu vou sair resolvendo esta equação. Eu vou derivar a energia em relação a cada um dos termos, a V1, a V2, a V3, e assim sucessivamente. Eu não faço aqui, estou fazendo aqui as contas apenas para V1. E você vai ter uma solução deste tipo. Ainda por cima, você vai dizer que o nó C12 é o mesmo igual ao C21. Então, a tua solução ficou um pouco mais simples. E você vai dizer que a derivada é igual a 0. Então, você vai ter uma equação algebraica bem simples, desde que, então, a minha pergunta é, só devo encontrar os coeficientes dessa matriz. É claro que você vai ter 5, né? Sim, você vai ter V1, V2, V3, V4, V5, e você deixa para o computador sofrer, fazer as contas e encontrar uma relação entre estas 5 equações
e resolver V1, V2, V3, V4 e V5. Então, com isso, eu já posso encontrar a diferença de potencial. Desculpa, deixa eu retroceder um pouquinho na nossa primeira definição. A diferença de potencial, porque eu já sei todos os coeficientes que multiplicam os elementos cada um dos coeficientes que podem ser descrever, ou melhor, que permitem fazer uma construção linear aproximada da minha diferença de potencial em cada um destes elementos. Então, deixa eu pular um pouquinho mais para frente. Então, o grande problema, quando a gente está trabalhando com geometria analítica, e você diz, olha, eu quero encontrar a composição de um vetor em cada um dos eixos ortogonais, você faz uma projeção, né? Não é isso que a gente faz? Pega o vetor e projeta em cada um dos eixos e diz como é o coeficiente para cada elemento. Aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar a diferença de potencial, você minimiza e projeta em cada um dos vértices e vai dizer qual é o coeficiente, quais são os coeficientes que resolvem minha equação algebraica, e assim eu posso encontrar uma função aproximada para definir a diferença de potencial. Pronto, vamos em frente. Não vi mais perguntas, acho que está todo mundo assustado, mais confuso do que eu estou. Bom, vamos então, vamos em frente. Então, vamos simplificar um pouquinho. A gente pode não apenas falar de potencial elétrico, mas pode falar, por exemplo, de difusão térmica. Vai depender muito de qual tipo de física que você esteja analisando. Aqui temos elementos de difusão térmica no circuito eletrônico, né? Quando você está processando, fazendo processamento, então você tende a aquecer a placa e você de alguma maneira deve dissipar esse calor. Esses elementos dissipadores de calor, normalmente o que fazem é transferir o calor que está nesta região para elementos que tenham elementos com condutividade térmica alta, normalmente metais. E para resolver ou você fazer o desenho desse tipo de dissipadores, normalmente você tem uma equação diferencial de fluxo de calor, né? Que é onde você tem uma equação que está associada com conservação de energia, e daí você encontra a equação de transferência de calor. Eu vou assumir por um momento que eu tenho apenas a foto, quer dizer, esta equação não depende da temperatura, desculpa, do tempo. Você tem umas características de meio ambiente mais ou menos similares, e o desenho não vai mudar ao longo do tempo. Então, a tua equação vai depender apenas de uma divergência do calor, que está dizendo, olha, aqui tem uma fonte de calor. E você deve aplicar as condições de contorno para cada região. Aqui vou dizer, olha, aqui esta é a temperatura que eu estou querendo dissipar. Você vai utilizar uma superfície adiabática ou isolante, de maneira que esta aqui seja a dissipação de calor seja nula aqui neste ponto, e deva se dissipar apenas nesta direção, através de estes elementos metálicos, e a dissipação vai ser apenas uma relação de convecção entre a temperatura do metal com o meio ambiente, e esta equação e este ponto de fonte de calor vai estar associada com a transferência de calor desde esta fonte, T igual a T0. Então, você vai lá, resolve sua equação diferencial, e novamente você vai aproximar, agora não mais em termos de diferença de potencial, que é um escalar, você agora vai falar de temperatura, que é o escalar nesta física da equação de transferência de calor. Você pode fazer novamente uma segmentação, e a sacada toda é tentar minimizar a energia dentro, ou melhor, a energia da equação que resolve o problema, e encontrar os coeficientes T1 que descrevem a temperatura em cada um destes nodos que descrevem o sistema. Então, você pode fazer a segmentação, por exemplo, aqui, deste elemento dissipador de calor, e no final você encontra a temperatura em cada um destes pontos, e assim você vai construir digamos, um mapa de calor
como está aqui, para descrever o teu sistema. A grande vantagem é que você pode modificar o desenho, novamente você pode explorar, por exemplo, desenhos que tenham estas ranuras. Seguramente você vai permitir uma convecção de ar mais fácil e com isso você tenha uma dissipação de calor mais simples, ou melhor, mais eficiente. Então, seguramente você também poderia explorar outro tipo de geometrias com espaços entre esses dissipadores de calor. Bom, então, veja que a sacada toda está em fazer um mesh. A gente propôs a utilização de triângulos, porque você precisa de apenas 3 elementos para definir uma área, mas você pode utilizar outro tipo de ferramenta, de geometrias. Você pode explorar uma triangular, uma retangular, uma tetraedral, quando você está trabalhando com geometrias tridimensionais e que você tem que ter a característica, por exemplo, de espessura ou do thickness, é importante. Então você vai ter que trabalhar com ferramentas tetraedrais, piramidais, bem, enfim, você pode utilizar diferentes tipos de geometrias. Qual explorar vai depender muito da geometria desse material, mas normalmente as triangulares e as tetraedrais são as mais utilizadas porque facilmente você consegue se adaptar à geometria do material. Mas, por exemplo, quando você tem geometrias que têm um tipo de formação um pouco mais arredondada, por exemplo, construções cilíndricas ou esféricas, você pode utilizar não mais construções lineares, mas você pode fazer construções não lineares que tenham, por exemplo, arcos nessa construção, que te permita descrever com menos elementos esse formato geométrico arredondado que você quer no teu sistema, ou que você quer descrever no teu sistema. Deixa eu ver se tem perguntas por aqui. Está de boa até agora? Vamos embora. Bom, vamos em frente. Bom, então, vamos resolver. Temos um problema. Temos uma geometria e queremos descrever o sistema, fazer nosso modelo. Então, devemos conhecer, primeiro, qual é a física relevante do problema. É claro, né? Você quer olhar para componentes mecânicas, você quer olhar tensão, você quer olhar temperatura, você quer olhar propagação do campo elétrico, você está numa situação eletrostática, você quer olhar para corrente, ou potência, ou utilizar lei de Ohm, enfim. Aí você que deve escolher qual é a física relevante do problema, com certeza. Dependendo disso, você vai utilizar a equação diferencial parcial. Você tem que olhar as propriedades dos materiais, as cargas, as restrições e quaisquer elementos que possam afetar o resultado do seu interesse. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que é o clássico. Eu vou aplicar algum tipo de torque e você, é claro que o contato que a rosca tem com a tua chave vai estar mais aplicado nesta região. Então, eu diria, cara, é bem provável que o teu análise mecânico deva se concentrar nesta região e nestes pontos, mais do que, por exemplo, nesta região, que é meio que tem uma geometria homogênea. É claro que aqui, por exemplo, você vai ter algumas diferenças, mas para analisar o torque como um todo, seguramente esta geometria não vai impactar tanto, enquanto que esta, sim. Então, é uma coisa que você vai intuindo, mas você deve começar com as coisas mais simples, tentar uma geometria mais simples. Se ao longo do processo com métodos finitos você começa a perceber que algumas características da tua geometria impactam e muito na tua descrição do sistema, é claro que você deve então adicionar esse tipo de geometrias a teu material, a teu modelo. Diego? Sim? É uma pergunta de Eric Simon. Numa mesma estrutura é possível aplicar diferentes geometrias de malhas ou a análise é feita apenas para um tipo de geometria? Sim, boa pergunta. Me dá 2 slides que eu chego lá. Mas é isso mesmo. Você pode aplicar diferentes geometrias. Por exemplo, você pode pensar que uma parte, mesmo aqui, por exemplo, aqui colocando no exemplo, né? Você diz, opa, peraí, esta região, esta área é mais circular. Então, seguramente seria mais interessante utilizar
esse tipo de malha geométrica. Ou então, por exemplo, nesta região, lembra mais um retângulo, eu posso utilizar uma retangular mais do que outro tipo de elementos. Sim, você pode fazer, digamos, essa segmentação por áreas. Eu vou explicar já um pouquinho melhor. Digamos assim, na receita do bolo para trabalhar com malhas, o melhor é sempre começar com o mais simples. Isso porque pode ser que teu computador não consiga suportar todo o processamento. Então, comece com o mais simples, que tenha o custo computacional menor, de maneira que você possa utilizar tu próprio desktop. Você faz a tua, primeiro, digamos assim, sente o feeling, e se você vê que você precisa de um refinamento maior, seguramente você parte para um servidor ou um computador um pouco mais parrudo, computacionalmente falando. Uma malha menos segmentada exigirá menos recursos computacionais e, embora possa fornecer uma solução muito precisa, ainda pode ser usada como uma verificação aproximada. Então, é importante sempre começar com o mais simples, com menos segmentos, e daí, na medida que você vai sentindo que você tem um pouquinho mais de cuidado para olhar cada segmento desta região e como isto impacta o teu torque que você vai aplicar, ou a força que você precisa aplicar para fazer o giro aqui, então seguramente você deve ter uma consideração um pouco maior. Bem, outra das coisas que é interessante é tentar procurar simetrias. E por quê? Ou melhor, aqui, por exemplo, aqui temos este material que tem um furo, e olha só que no final das contas, isto seria a mesma área, esta mesma região, tá vendo? Seria esta daqui. E se eu faço uma rotação no plano, se eu giro nesta direção, então seguramente eu vou encontrar outro elemento muito parecido, né? É o mesmo. Desculpa, estou me acostumando com isso. Você vai encontrar uma coisa desse tipo. Se você faz a rotação novamente, então você vai encontrar que você tem 3 áreas que são idênticas. Então você vai fazer uma construção, digamos assim, no eixo X, ou as tuas bases, a tua construção na área de malhas é a mesma. Você só agora precisa se preocupar com a física, com encontrar os coeficientes, a fazer a projeção da tua solução em cada uma dessas áreas, mas a tua grade, ou melhor, teu pautado, teu papel pautado, é o mesmo para os 3 casos. Isto diminui o custo computacional fortemente. Então, só para terem uma ideia, vamos ver, tentar encontrar algum tipo de simetria aqui. Bem difícil, não? Não vejo uma simetria muito parecida, mas suponha que no lugar desta boca você tivesse a mesma do outro lado, então você apenas precisaria fazer o análise da metade e fazer a rotação para completar a chave. Bem, então, simetria é uma coisa importante, e vocês vejam que a gente pode fazer a segmentação apenas nesta área, e que essa segmentação vai ser nosso papel pautado, como falei, para encontrar os coeficientes que minimizam a energia, e com isso, daquela solução, daqueles coeficientes, e com isso eu posso encontrar, por exemplo, a temperatura, ou aqui nesse caso me parece que é torque, em cada um dos elementos triangulares que temos no sistema. Deixa eu ir aqui um pouquinho mais à frente. Bom, técnicas de refinamento de malha, isto é outra coisa que a gente vai ganhando com a experiência, com o trabalho, mas você começa, eu falei para vocês, comecemos com um refinamento grosso, você utilize elementos, a mínima quantidade possível de elementos, porque vai requer a mínima, o mínimo custo computacional. Contudo, é claro que, por exemplo, seguramente você não vai ter este nível de detalhe de, por exemplo, dizer, olha, cara, aqui tinha uma diferença de, sei lá, de tensão aplicada e um pouco diferente desta região, e aqui você não vai ver porque ficou o valor médio delas, então você vai utilizar um refinamento maior para ter um cuidado, uma descrição um pouco melhor da situação. Contudo, veja quantos, você saiu de algumas centenas de triângulos para milhares de triângulos,
então você vai aumentar o custo computacional em uma ordem de grandeza. Então, tem que ter ter um pouquinho de cuidado. Você pode utilizar, por exemplo, uma mesma malha, esta malha, e dizer, cara, não olhe para um triângulo, mas olhe para uma construção de triângulos maiores, mas utilize o mesmo grid, utilize a mesma construção de elementos, o mesmo pautado, porém olhe para o que seria analogamente como olhar para os harmônicos, ou seja, no lugar de olhar para primeiro período, olhe para o 2 vezes o período ou 3 vezes o período, aqui o mesmo, não olhe para o pequeno triângulo, mas olhe para um triângulo grandão, que seja a composição desses pequenos triângulos. Então, você pode sair de uma construção deste tipo, com o mesmo pautado, porém, na matemática ou na construção, dizer para o computador, cara, não olhe para isto, mas olhe para estes pontos. E ter este cuidado, ou melhor, desculpa, e não ter, e perder em resolução. Qual é a vantagem disso? Que às vezes você tem sistemas que, ora, em algum momento, variam lentamente, ora, eles variam muito rapidamente aqui dentro desta região. Então, você pode dizer, olha, cara, em algum determinado tempo, olhe para valores muito mais, áreas muito maiores, porque o valor médio é o mais importante, não estou muito preocupado. Porém, daqui a 10, 15 minutos no teu vídeo, ou na tua modelagem dinâmica, você diga, não, agora vai começar a ser importante. Então, não considere mais áreas maiores, mas considere áreas pequenas dentro desse mesmo pautado. Você pode fazer um refinamento de malha adaptativa global. Isso é bem interessante. Você pode dizer, olha, eu vou tentar sair, faço minha primeira aproximação em triângulos, e depois eu vou diminuindo as áreas. Só que você vai dizer para o computador, cara, vai diminuindo e vai olhando para o erro no valor na medida em que você vai diminuindo, ou seja, vai diminuindo o match, vai diminuindo a área do triângulo e vai vendo como esse valor é diferente ao match antigo, a esta malha. Então, você vai diminuindo, você vai dizendo, olha, peraí, como este valor aqui é diferente deste aqui. E ele vai, no algoritmo, você vai dizer, sai diminuindo a área do elemento e vai estimando como isto aqui, este valor, mudou em relação a este aqui. Então, você pode fazer esse refinamento de malha adaptativa global. Ele pode mudar ao longo do tempo também, dependendo do tipo ao longo do tempo, não, ao longo do análise. Já vou explicar um pouquinho melhor isso. Existe também um refinamento de malha adaptativa local. Quase sempre este é o default. A gente chama, como seria? O default, tipo, o que a gente, refinamento que sempre se utiliza, o clássico. E ele diz, cara, eu vou, no lugar de sair refinando todos os triângulos, eu vou olhar por áreas e vou ver aonde que meu erro, a mudança de este para este, foi maior. Então, eu vou dizer, cara, aqui tinha maior informação que era importante para meu análise. Nesta região, eu vou utilizar triângulos ainda menores. Já nesta, que você não espera que tenha uma variação, você utilize áreas maiores e tudo bem, você vai resolver o teu sistema de uma maneira mais tranquila, com a menor quantidade de elementos triangulares possíveis e com o menor erro possível no sistema. Aqui, e este aqui serve para responder, Eric. Então, tipo, você pode ter aqui uma segmentação, por exemplo, aqui em retângulos, dizer, olha, aqui para lá é uma informação, é uma área que não me carrega muita informação importante, mas daqui para cá, sim. Olha que aqui ele tem um formato de circunferência, então, seguramente eu posso utilizar um formato que me carregue, que carregue um pouquinho, esta informação um pouquinho melhor, e você vai dizer, olha, daqui para lá, utilize
pequenos retângulos ou utilize retângulos arredondados, entre aspas, ou seja, retângulos não lineares. Não sei se essa é a expressão. Coloquemos retângulos tortos e você vai me desculpar o que estou dizendo. E de maneira que você se adapta mais facilmente a este tipo de geometria. De aqui para cima, utilizo triângulos e daqui para cima eu utilizo retângulos. Na hora de fazer minha construção do material ou da minha geometria, eu posso dizer, cara, daqui para lá é uma área, daqui para cá é outra, daqui para cá é outra, e com isso dizer, olha, nesta área utilize retângulos, nesta área utilize tetraedros ou triângulos, e nesta área utilize retângulos um pouco mais, com um formato um pouco mais parecido com este aqui. Certo? Então, te respondendo, Eric, sim, você pode explorar diferentes malhas. A ideia é sempre tentar minimizar o erro e minimizar a quantidade de elementos que você vai utilizar para fazer essa segmentação. Bem, pode ser, por exemplo, este é um caso, aqui é um capilar, e você vai vendo, você está tentando simular uma bolha de ar, e a bolha de ar vai subindo. A tua física mais importante está nesta interface, a bolha de ar com o material. Aqui tem também uma interface, então você vai ter que fazer uma segmentação muito maior aqui, porque você tem, nestas condições de contorno, nessas fronteiras, você tem a maior informação possível. Aqui já não é tão importante. Contudo, minha bolha vai subindo por capilaridade, e você vai vendo que esta segmentação que você tem aqui, pequenininha, estás vendo? Vamos lá. Esta segmentação desse tipo, bem pequenininha. Aqui já não é mais, a bolha não estava mais aqui. Então, não é mais relevante fazer esta segmentação. Ela deve mudar acompanhando a bolha. Então, você pode, sim, também fazer uma malha que seja adaptativa com o tempo, de maneira que você possa analisar áreas que carreguem, ou melhor, obter a melhor solução dessas equações nestas interfaces, dependendo do tipo de geometria. Outra coisa, por exemplo, quando você tem a sua mesma geometria, ela não mudou, mas você olha para o campo elétrico, está olhando, por exemplo, como é a propagação da onda através desse guia de ondas, e você olha para um campo elétrico que tem um comprimento de onda, ou a tua oscilação é longa, por exemplo, em radiofrequência. Então, essa oscilação, e você quer olhar para as características da oscilação do campo elétrico, então você não precisa, se o comprimento de onda é longo, você não precisa de um match muito fino. Contudo, pode ser que no teu análise espectral, quando você está olhando para diferentes comprimentos de onda, você olhe chegue numa região de aperto do visível, por exemplo, com comprimento de onda muito menores, né? Então, olha só, caramba, minha oscilação do campo elétrico aqui já começa a ser importante, e essa segmentação que era muito maior, em área muito maior, não me está conseguindo descrever muito bem a oscilação do campo elétrico neste ponto. Então, essa malha pode também mudar com o comprimento de onda. Aí você pode perguntar, e como você dá isso para o sistema? Você pode configurar a malha para que ela dependa da variável que você está mudando. Normalmente é linear, tipo, olha, faça a área proporcional ao comprimento de onda do campo elétrico que está se propagando ou que estamos querendo analisar. Qual a geometria que diminui mais a possibilidade do erro? Vai depender da geometria. Se tu estás olhando para, por exemplo, elementos circulares, seguramente você deve utilizar segmentação circular. Eu diria é a que tem menos custo computacional. Contudo, e para a maioria dos casos, 99% dos casos, a tetraedral ou triangular no mundo de 2 dimensões resolve facilmente. Isso porque os computadores já estão chegando num nível de processamento
que você vai perder mais 1, 2, 3 minutos, mas que para você talvez isso não seja muito um custo que você pode pagar. 3 minutos é um tempo da parada de ir no banheiro e voltar. Então, não é tão crítico, certo? Mas vai depender de qual tipo de sistema que você quer analisar. Então, vamos em frente, vamos fazer agora um exemplo. Vamos olhar para o caso da difração de fenda aberta, né? Aquele que você aprende lá na física experimental, nos cursos de física. Aqui temos um laser ou frente de onda plano que está se propagando e encontra uma barreira e você tem uma difração, de maneira que o campo elétrico agora tem o frente de onda não é mais plano, é radial, né? Então você vai olhar aqui a simulação, aqui vem o frente de onda, plano pode ser obtido com um laser e você vai ter uma difração que depende especificamente da geometria deste plano, deste slit, do tamanho da fenda. Para quem nunca viu o exemplo, então eu vou colocar aqui um vídeo. Estão conseguindo acompanhar o vídeo? Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui, se consigo. Aqui tem o laser, aqui tem minha fenda, e eu vou ir abrindo a fenda devagarinho. Então, você já começa a ver que o laser começa a consegue passar e se projeta na tela, e na medida que eu vou abrindo a fenda, você vai vendo uma função que se chama, que é normalmente descrita pela transformada de Fourier, né? Neste caso aqui é uma função íris. Você diz, olha, minha função, ou minha luz, vai passar apenas entre um lado da fenda até a outra, e no plano que está lá atrás, ou no quadro, você vai encontrar a transformada de Fourier dessa fenda, e você vê que é uma função que a gente chama de função sinc, ou limite fundamental trigonométrico, que vocês aprendem lá em cálculo 1, né? Onde diz, opa, peraí, no zero isto diverge, mas você olha o limite por um lado, o limite pelo outro, e esta aqui, você aplica a L'Hopital, lembra? Derivada do seno e cosseno, derivada de x é 1, então você vai ter alguma coisa que vai chegar aqui perto de 1, o limite pela esquerda e o limite pela direita, e você pode descrever. Bom, essa transformada de Fourier descreve muito bem esse processo de difração. O que a gente vai tentar é utilizar métodos numéricos. E vou descrever aqui o passo a passo de como a gente faz. Então, simplesmente, primeiro eu construo uma geometria. Eu vou utilizar uma geometria de 2 dimensões, porque isso facilita meu custo computacional. Não preciso de uma geometria em 3 dimensões para descrever. Então, está de boa. A caixa tem uma largura de 10 micrômetros. Então, vamos ver. Daqui até aqui. E outra de 15. E eu vou colocar 2 fendas aqui. Vou construir 2 fendas aqui. Na minha geometria. Que tem uma separação que eu vou deixar variável. Eu posso ir mudando esta separação. Construímos uma fenda. E vou depois dizer que este aqui é um alumínio. Este aqui é alumínio. Você pode utilizar diferentes elementos, diferentes materiais, desde que você conheça a permissividade elétrica desses materiais e a condutividade elétrica para descrever a equação de propagação do campo eletromagnético, né? Aqui eu vou utilizar uma que já está no software, que já é alumínio, e ela tem a permissividade elétrica e a condutividade elétrica deste alumínio é 2,32 por 17. Bem, enfim, sim? Tem uma pergunta de Said Farouk, eu acredito que é assim que se pronuncia. Tá no chat, né? How can one to control the tolerance for the complex shapes? Because the complex shapes have densely meshed and this factor can stop the simulation. Tem lá no... How can one to control the tolerance because the complex shapes have densely meshed? Não, eu vou responder em português, porque tem os meninos.
Mas elaborar, construir malhas com estruturas complexas, eu quero o contrário. Eu quero facilitar a minha simulação, porque eu vou diminuir a quantidade de elementos que construem meu arranjo, minha equação algebraica, aquela matriz grandona, que a gente ia resolver cada um dos coeficientes. Fica difícil você, quando o que você quer melhor é utilizar uma estrutura complexa que tenha menos elementos e que me descreva melhor meu formato. Então, eu vejo em outro contexto. Ela deve facilitar a simulação. Ela deve facilitar, diminuir a quantidade de elementos. Então, se você tem uma superfície, por exemplo, você está olhando para superfícies pontiagudas, eu diria tetraedro é o elemento. Se você está olhando para elementos que têm circunferências, então seguramente você deve partir, sim, para estruturas, um match, um pouco com formatos mais complexos, mas que diminuam a quantidade de elementos que eu preciso colocar lá na minha equação para encontrar os coeficientes que minimizem a energia. Eu devo outra pergunta: que literatura, programa de simulação, se indica que tem algum tempo de forma experimental e potencial, ou está gostando bastante da apresentação? Valeu. Veja, na Rural, o professor Hermes e, consequentemente, o departamento do mestrado de Física Aplicada tem a licença para o COMSOL. O COMSOL é um sistema de métodos finitos que ele é muito simples. Eu acho a grande sacada dele é que ele é um wizard, tipo, praticamente você apenas tem que fazer clique e dizer o que você quer. 10, 15 anos atrás você tinha que sentar no MATLAB ou tinha que sentar nessa época não tinha nem Python, era no Fortran, bem, enfim. E você tinha que fazer lá o match, e você não tinha uma visualização da geometria, então meio que era tudo meio bastante obscuro. O MATLAB funcionava muito bem porque ele tem essa característica de matriz para esse tipo de simulação. O COMSOL, ele traz isso, ele te deixa bastante implícito. A tua grande, digamos, o que eu diria, a grande sacada é você construir muito bem a física e saber muito bem a física que te permite descrever, ou melhor, a tua equação diferencial parcial, ou a tua equação diferencial que te permite descrever o sistema, e saber aplicar muito bem as condições de contorno, porque ao mesmo tempo que ele te consiga explicar muito bem, ou você ter uma ideia do que pode acontecer, muita informação que ele te traz pode ser falsa. Isso eu vou comentar um pouquinho à frente. Então, tipo, não é apenas chegar lá e dizer, opa, peraí, vou colocá-la no COMSOL que ele resolve minha vida e tchau. Não, ele pode te trazer muita informação errada, desde porque você não soube colocar muito bem as condições de contorno ou aplicar equações diferenciais parciais no sistema. Então, no COMSOL, a gente tem a licença, então a gente pode utilizar ela. O sistema que neste momento eu recomendo pela facilidade que você tem em manipular as geometrias. Certo? Eu vou continuar. Então, utilizamos nosso slit, nossa fenda. Daí, o primeiro passo é fazer a segmentação, né, com triângulos. Olha que utilizando elementos posso definir aqui, olha, cara, utilize elementos que tenham um tamanho de no máximo micrômetros, até micrômetros também, ou centenas de nanômetros, e ele vai me criar 421 elementos de domínio e 82 elementos que me carregam informação das condições de contorno. Então, seguramente deve ter aqui mais ou menos uns 520 elementos. Então, isso é quando eu faço, digamos, uma match grosseiro. Aí, então, eu posso sair diminuir ele ainda mais, eu digo, olha, vá para a escala de nanômetros,
Meu mínimo elemento vai ser 4,5 por 10 a menos 9 metros, isso é nanômetros, e o máximo tem que ser centenas de nanômetros. Então, olha só, o número de elementos pulou de quantos? De 420 para 1280 e 146 elementos associados com condições de contorno, onde já fica muito mais bem definido. Então, eu vou resolver praticamente encontrar os coeficientes em cada um destes triângulos. Veja que aqui o match foi adaptativo e diz, cara, a informação importante está aqui, nestas duas fendas, as que mais vão interagir no sistema. Contudo, eu posso ir ainda mais. Olha aqui que aqui eu fiz um zoom, daqui até aqui são 5 micrômetros, e eu disse, vou para uma escala de Armstrong, 3 Armstrong, e um elemento máximo de 1,5 por 10, isso dá 150 nanômetros. Aí você pode me perguntar, poxa, ele tem uma resolução de Armstrong. Aí eu vou lhe dizer, não, é porque tudo é uma relação de geometria. Nosso ângulo maior, nossa distância de aqui até aqui é de 10 micrômetros, certo? Diego. Então, assuma isso como... Sim? Sim? Meta dupla fenda, qual seria a Também é geometria mais adequada? 2 dimensões. 2 dimensões. Esse é 2 dimensões. Deixa eu continuar e a Deilda e te respondo um pouquinho mais à frente. Só deixa eu responder esta mesma própria pergunta, mas é porque você pode dizer, poxa, eu tenho um sistema com resolução de Armstrong, isso é escala atômica, né? Então, não, é porque o importante é esta longitude, este comprimento, o maior comprimento, desculpa, neste caso seria 15 micrômetros, e ele vai ser como se fosse 1. E a segmentação vai acontecer em relação a esse 1. Então, você pode pensar da seguinte maneira, no lugar de ter micrômetros, isto aqui ser quilômetros. Para ele não vai fazer diferença para a minha construção computacional. E, então, isso que está em quilômetros, aqui já não é mais Armstrong, mas vai ser milímetros. Então, é apenas uma relação do maior tamanho da geometria em relação ao menor elemento possível. Então, esse certo cuidado que a gente tem. Olha aqui, o custo computacional ficou de 17.366 domínios. Então, se prepara que isto aqui vai durar 30 segundos. Este daqui era 10. Este daqui, 5 segundinhos. E na medida em que você vai aumentando os elementos, você pode passar a horas de computação ou dias até semanas. Era muito comum, 10, 15 anos atrás, para quem trabalhava com simulações com métodos elementos finitos, deixar o computador rodando e voltar para esperar a resposta daqui a 15 dias. E isso era bem comum. Contudo, os computadores, praticamente aqueles computadores já com os que estamos aqui participando, já podem fazer as contas em horas, dias, dependendo da complexidade da geometria. Para fazer dupla fenda, então eu imagino que você pode colocar a Deilda. Eu posso colocar aqui, por exemplo, fazer uma construção simples, também colocar aqui uma minha fenda, colocar outra aqui no meio e outra aqui. E, mesmo assim, continuar uma construção de 2 dimensões. Veja que apenas estou definindo área. Joia? Agora, seguramente, se tua fenda é triangular, neste outro eixo, no eixo da, digamos, um eixo saindo, eu vou colocar aqui só para... só para a gente... Então, eu vou colocar aqui um eixo saindo, né? O eixo saindo de... Sou muito ruim com este mouse. Mas o eixo está saindo, né? Estou olhando para o que está saindo e você tem um formato geométrico nessa fenda, aí você tem que partir para uma construção tridimensional. Mas como aqui você tem uma geometria, então uma construção de 2 dimensões resolve o problema. Veja que, aproveitando a deixa, veja que você pode colocar ou
colocar aqui, vamos colocar um eixo aqui. Ele era, sou muito ruim com isso, cara, mas era para passar aqui pelo bem no meio. Bom, suponha que a linha passou no meio, e agora você faz uma rotação azimutal, né? Então você vai ter uma casca, uma esfera, um cilindro com um oco no meio. Ou você pode fazer uma varredura em Z, e você vai ter uma caixa retangular com uma fenda no meio. Então, todos esses elementos podem ser mais facilmente resolvidos com uma construção de 2 dimensões. Certo? Então, pronto, essa é outra dica. Sempre tenta resolver se tem um elemento geométrico que tem uma geometria simétrica, você faz facilmente com 2 dimensões e depois você aplica a integral em ângulo, se quiser rotacionar, ou em Z, se você quer deixar uma construção, um volume tridimensional. Bom, agora, então, vem a situação da física. Então, vamos utilizar uma equação de propagação do campo elétrico. Eu só apenas devo me preocupar como é que se propaga esse campo elétrico e em que direção. Opa. E aqui eu vou dizer, nas minhas condições de contorno, que o campo elétrico, ai Deus meu, o campo elétrico aqui é nulo. Por que isso? Porque eu vou querer que o campo elétrico se propague nesta direção, mas ele seja ou totalmente absorvido pela superfície, ou passe sem nenhum tipo de reflexão. Deixa eu tentar contextualizar um pouco melhor. Vamos ver aqui. Na construção que eu faço do meu material, eu vou dizer que o que está dentro desta caixa é ar, certo? Para o computador, tudo o que está fora desta construção é outra coisa. Ele não sabe o que é, mas tem outra coisa. Então, você vai ter reflexão, naturalmente, porque tem uma mudança no meio, e você vai ter luz, ou campo elétrico sendo refletido. Então, esse é um grande problema. O que eu vou dizer, então, nas minhas condições de contorno, é que nesta superfície, simplesmente o campo elétrico é absorvido perfeitamente, ou o que representa no mundo real é que também pode ser descrito é que o campo elétrico sai da geometria sem ter reflexão. Isso é muito importante. Então, você define as condições de contorno e você vai dizer agora, cara, neste domínio, nesta linha aqui, que eu estou definindo como domínio 2, eu tenho um campo elétrico que obedece esta propagação e... Opa, pulei. Bom, deveria ter dito aqui, o campo elétrico vai se propagar nesta direção e eu vou colocar aqui a definição de que é 1 volt por metro. A gente costuma colocar sempre como um campo elétrico de 1 volt por metro, porque qualquer resposta vai estar associada ou normalizada a essa incidência do campo elétrico nesta direção. Então, eu vou dizer que o campo elétrico está nesta direção e parto para um primeiro match. Este mesh é este aqui, o grosso. Este aqui, digamos, não é fino. Você vê que o campo elétrico não fica muito bem descrito. Aqui está a fenda. Mas quando passo para o fino, a este tipo de construção, você vê como o campo elétrico está se propagando nesta direção. Este é o frente de onda, né? Então, a diferença entre este cara e este cara vai nos dizer o comprimento de onda. E você vê que quando ele passa por uma fenda, o campo elétrico agora se propaga com esse formato radial. Diego? Sim? Temos uma pergunta de Yuri Falcão. Ele está parabenizando pela excelente palestra e tem uma pergunta. O senhor colocou o máximo e o mínimo elemento do mesh, e isso diz o tamanho dos maiores elementos da malha. Mas como o senhor faz para controlar a localização dos elementos maiores e menores no console? Por exemplo, o senhor deixou maiores e mais distantes da parte central do retângulo e os menores mais no centro. Ele fala também que utilizou o console recentemente para simular buracos negros e teve essa dúvida. Boa. Bem, enfim.
o que acontece, novamente, o COMSOL, ele, por default, ele utiliza esse tipo de construção de malha, que a gente falou, refinamento de malha adaptativa local. Então, ele vai explorando diferentes mesh e vai encontrando qual construção te traz o menor erro local possível nestes pontos e de acordo com isso vai explorando um mesh diferente. Então, esse daí tem um refinamento de malha adaptativa local. Agora, você não gostou de como ele fez isso. Você diz, não, cara, não me satisfaz. Então, eu teria feito outra área aqui, um triângulo aqui, talvez ou uma área muito pequena aqui, talvez, deixa eu passar aqui, eu vou definir talvez uma área, outro segmento aqui, e diria, cara, nestes domínios, nestes pontos destes segmentos, é A, ou seja, fisicamente não vai alterar nada. Mas, nesta região, eu vou colocar um mesh que seja super fino, que é a área que me interessa. Então, eu diria, você quer simular um buraco negro, então vai lá, no ponto do círculo, então você vai dizer, eu vou colocar um quadradinho ou até uma área circular também que esteja, deixa eu colocar aqui, eu não sei, é um chute que eu faria, assim, não tenho, posso estar enganado, né? Mas vamos supor que este aqui seja o que você quer analisar, e então eu escolheria um segmento também, uma superfície, circular aqui também, e diria, cara, este daqui tem as mesmas características do meu material aqui fora, este elemento aqui, não muda nada a física, mas aqui, nesta região, neste domínio, faz um match muito mais fino do que por aqui, nesta região. Isso você pode controlar, sim, manualmente. Ou, por exemplo, utilizar outro tipo de geometria com outros elementos, com outros mesh. Então, aí já fica o gosto do freguês e a depender do tipo de problema para ser resolvido. Aliás, da geometria do problema, quase sempre. Respondi? Tem outra pergunta. Achar os mínimos e os máximos dos elementos de um arranjamento superficial. Não, o contrário. Pronto, é a segunda pergunta. Ele mesmo respondeu. É resolver por optimização para achar um minimizador de F. Exatamente. Você quer minimizar a energia para encontrar os coeficientes que te descrevam bem o teu sistema. É isso mesmo. E aí vou em frente. Mas é isso mesmo, excelente pergunta. Acho que sim, pode. Vamos então. Então, aqui o campo elétrico, beleza. O que mais? Aqui eu explorei, por exemplo, veja que eu fiz uma construção na teoria com fenda, que é mais ou menos o que eu estava te propondo agora há pouco para a pergunta e de Yuri. Você pode utilizar, por exemplo, fazer com que esta fenda, você vai dizer, cara, esta fenda é o mesmo material. Veja que o campo elétrico se propaga tranquilo, ele não sente a presença da fenda, e você explora essas fendas para você fazer um match ainda mais com maior resolução do que, por exemplo, nestas outras áreas. Eu coloquei exatamente para mostrar isso, que como não tem uma mudança na permissividade elétrica, então o campo elétrico se propaga como se estivesse no ar, sem nenhum tipo de fenda. Você ainda pode sair explorando diferentes fendas. O COMSOL ainda te permite fazer o GIFs, animações bem bonitas, tipo, você sai mudando, você diz lá no script, diz, cara, sai mudando a fenda a cada, sei lá, 20, 30 nanômetros, obtenha o mapa de cores e crie depois um GIF, uma animação, e é bem interessante, você encontra muitos vídeos que ele vai abrindo, fechando, e você vê isto como um vídeo. Eu devo essa para uma próxima apresentação, mas o ideal é que eu tivesse feito isso também num vídeo aqui mostrando como ele se comporta quando abre e fecha a fenda no sistema. Você pode encontrar, isto aqui é campo elétrico, né? Mas quando você vai para o mundo experimental, você não olha para o campo elétrico, você olha para a intensidade, e essa intensidade normalmente você encontra com o vetor de Poynting, né? É a intensidade
do campo elétrico em cada uma das componentes, e você imagina isso aqui como se fosse, não está tão bonito, mas você pode imaginar que é um laser, lembra que foi o que falei? Ai, Deus. Este aqui é o laser, né? É aquele exemplo aqui, deixa eu botar aqui. Este é o laser aqui incidindo, né? Lembrando aqui, então o laser incide. Lembre-se que quando você olha para o laser, você está olhando a intensidade, os fotorreceptores estão olhando os cones da retina, eles estão olhando para a intensidade e não para campo elétrico. Então você vê o feixe que está vindo pela fenda, ele se abre por difração, e estes pontos aqui seguramente lá na parede vão representar um anel, e este aqui é um ponto mais. Então você vai ter aquele zinc lá este aqui seria o lóbulo do zinc, lá na projeção transversal, lá na parede. Diego? Sim? Temos 30 minutos ainda. Certo, eu estou quase acabando já. Não, só estou falando para você ter noção do... Tá certo, perfeito. Não, perfeito. Aqui eu posso, por exemplo, fechar muito o slit e ver como praticamente você bloqueou o laser, e na medida que vai abrindo, você vê como são esses padrões de difração, que é o zinc que você espera lá no vídeo, que aparece lá no vídeo, no quadro, estão associados com a seção transversal neste plano da intensidade, né? Lembrando que o que a gente enxerga nos nossos olhos, na retina, é intensidade. O campo elétrico é nosso mundo, digamos, como a gente descreve muito bem, com o mundo oscilatório, mas que experimentalmente a gente não tem como medir esse campo elétrico. Sempre olhamos para a intensidade. Este outro exemplo eu acho muito legal, porque eu coloco para meus estudantes de eletromagnetismo. Então eles pegam, eu peço para eles, semestre retrasado, eu pedi para eles pegarem um fusível, ano retrasado foi um fusível, ano passado foi um capacitor. Então eles pegam no projeto, eu solicito para que eles peguem um fusível qualquer, eles podem escolher, e porém tem que procurar o datasheet. O datasheet é o manual do fabricante, onde dá as características do material, e eles fazem a geometria no console. Olha aqui o match, eles fizeram. Este aqui foi um dos projetos dos meninos que fizeram, não fui eu que fiz. E aqui eu utilizo as equações diferenciais para a corrente elétrica, para definir a diferença de potencial entre entre as duas lâminas principais, e como é a transferência de calor, como é a difusão de calor nesse fusível. O que eu estou perguntando para eles, cara, em que ponto é que ele se funde e a que temperatura? E, claro, qual é a corrente máxima que eu posso utilizar nesse fusível. Então, eles vão lá, fazem a simulação, e eles encontram, bom, ele aplica uma diferença de potencial. Você vê que deste lado, dos lados é terra, é claro, né? Ou melhor, pode ser qualquer valor de potencial, mas aqui, como estamos olhando para a diferença, então aqui é 0, aqui é 0,2, você vai vendo como tem uma mudança na diferença de potencial. Olham para a densidade de corrente, então aqui imagina, está todo mundo passando lá pela ladeira de Olinda, né? Tentando passar no carnaval, fica tudo apertadinho, a densidade de corrente é muito maior aqui nestes pontos. Olho para a temperatura, e a gente sabe que para este tipo de material, desse tipo de elemento, isso depende muito da configuração do elemento, mais ou menos a esta temperatura é o ponto de fusão deste material. Então ele suporta mais ou menos 25 amperes, e aonde que é o ponto mais quente é aqui, né? Está aqui nesta região, e aonde foi que ele fundiu? Foi aqui. Então, olha só, eu consigo determinar a corrente, consigo determinar o ponto onde ele deve se quebrar no fusível, e eu ainda por cima, eu solicito para eles explorarem outro tipo de geometrias que possam ser utilizados, que tenham um custo de fabricação menor, enfim. Aí você pode brincar. O console tem essas grandes vantagens de muito fácil, digamos assim, manipulação. E é perfeito para ensinar eletromagnetismo.
lei de Ohm, esse tipo de coisas. Definir as condições de contorno, qual é a equação diferencial que vai resolver, enfim. Agora, vamos lá para o caso já um pouquinho mais elaborado, que a gente faz em partículas, nanopartículas metálicas, já o que a gente faz no mundo das nossas pesquisas. Aqui a gente tem uma nanopartícula metálica, ou melhor, uma estrutura esférica, que a gente vai definir depois, que é o material. E eu vou falar de isto não para me mostrar, mas para colocar, definir, ou melhor, dizer, olha, lá na nossa construção de duas dimensões, a gente definia um espaço computacional, que é uma área de duas dimensões que está contida nesta região, não foi? E ainda definia que o campo elétrico é nulo, que é como se o campo elétrico na vida real se transmitisse sem reflexão. No mundo de três dimensões, minha sugestão é tente partir para uma construção esférica, porque em uma construção esférica, no final das contas, é uma construção mais simples, né? Você só depende de θ, de φ e do raio. É um espaço tridimensional muito simples de ser construído. E é necessário sempre, e especialmente em uma construção de três dimensões, definir um mundo, ou melhor, definir em que mundo faremos nossa simulação. Então, aqui temos nossa nanopartícula. Depois eu vou utilizar outra esfera, estás vendo aqui? Estás vendo ela daqui? Que é a água, ou o elemento onde esteja contido na nossa nanopartícula, água, etanol, bem, diferentes tipos de materiais. E depois eu vou dizer, cara, esse mundo está rodeado por muitas esferinhas, por muitas esferas, que criam como se fosse um layer, o pessoal chama de physical matching layers. E essas essas esferas funcionam muito bem, ou funcionam de uma maneira análoga, uma maneira parecida com, para quem está acostumado, por exemplo, com música, naqueles estúdios de música, você vê sempre lá fechado com estrutura de isopor, ou com mais, o pessoal coloca aquelas bandejas de ovos, né? Vai pendurando na parede, porque elas absorvem muito bem o som. Aqui a ideia é exatamente igual. Eu vou utilizar umas esferas que vão me absorver o campo eletromagnético. Eu vou incidir o campo eletromagnético, mas eu não quero que ele saia, que ele não se propague fora desse mundo. Então, para poder definir muito bem as condições de contorno, este daqui vai funcionar como um sistema acolchoado que vai absorver o campo elétrico, que não vai me permitir que existam backscattering, ou espalhamento, retroespalhamento, ou reflexão. E dentro desse mundo eu posso trabalhar muito bem com campos eletromagnéticos. Então, eles são como elementos absorvedores. Aqui, por exemplo, olha só o matching, como aqui é pequeniníssimo comparado com o match desta geometria. Então, isto é muito interessante, porque quanto maior seja esta esfera, maior é o volume do mundo computacional, mas, porém, a relação entre o tamanho deste triângulo aqui, deixa eu ver se consigo ir um pouquinho à frente, deste triângulo, esta esferinha, é muito pequeno comparado, fui para frente, comparado com o tamanho deste triângulo. Então, essa relação me traz um custo computacional altíssimo. Altíssimo. Eu ia falar um palavrão, mas vai ser gravado. Me traz um custo computacional muito alto. Então, você vai ter que brincar muito, porque até que ponto você pode esperar semanas para fazer a tua simulação, ou até que ponto o teu sistema, a tua sensibilidade do sistema precisa ser construído. Aí, então, é uma das coisas que esse tipo de diâmetro, por exemplo, aqui você esperaria que o custo computacional seja baixo, comparado com este aqui, que é muito maior em relação ao tamanho das esferinhas segmentadas. Então,
eu posso utilizar diferentes físicas. Aqui eu utilizo, nesta esfera, eu olho para a integral de superfície do campo elétrico que está se espelhando. Então, eu incido no campo elétrico e olho como o fluxo de campo que está batendo nessa integral de superfície. É muito parecido com o teorema de Stokes, né? Da divergência, desculpa. Então, se existe uma fonte de campo, ele deve ser igual ao fluxo neto que está batendo na superfície. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu tenho minha esfera, minha integral de superfície, e eu olho para como bate o campo elétrico quando ele incide na minha nanopartícula. Com isso, eu estou olhando para um elemento que a gente chama de a característica de espalhamento dessa nanopartícula. O coeficiente de absorção de espalhamento. Eu posso também fazer uma análise de como, ao incidir o campo elétrico, isto se converte em calor. Então, se se converte em calor é porque este cara foi capaz de absorver o campo elétrico que está incidindo. Então, naturalmente, eu posso associar a variação de temperatura deste material com a quantidade de campo elétrico incidente. Bem, enfim, você pode explorar seu curso de eletromagnetismo de uma maneira fantástica, com os melhores fundamentos de óptica com esse tipo de modelos. Aqui eu faço o contrário. Aqui eu fiz uma modelagem com métodos finitos, já uma estrutura tridimensional daquela metasuperfície, e eu vou dizer que meu campo elétrico está incidente em qual direção? Z, né? Então, está vindo para esta superfície, o campo elétrico está incidindo. Peraí. Está incidindo nesta direção. Aqui o campo elétrico está saindo da tela, desculpa, está saindo da tela para dentro, e aqui o campo elétrico está nesta outra, né? E aqui eu faço uma construção tridimensional que não é mais a minha esfera, mas é um retângulo, estás vendo? E eu defino minhas superfícies absorvedoras, minha physical matching layers. Essa daqui, agora como se fossem... são 5, eu defino quase 5 superfícies aqui, de maneira que eu diga, cara, o campo elétrico vai sair nesta direção, vai sair desta superfície, e eu quero medir o campo elétrico aqui. Na realidade, eu quero medir como é a fase do campo elétrico neste ponto em relação a esta, e como ela muda na presença daquela metasuperfície, destes carinhas, destes caras. Então, eu posso fazer, lembrando que no traço de fase você pode alterar a curvatura da propagação do campo elétrico, e com isso você pode focalizar, desfocalizar, é o princípio das lentes, né? Você focaliza a luz, abre a luz, você cria um traço de fase, você pode criar astigmatismo, bem, enfim, aí você pode brincar de muitas coisas. Aqui eu vou colocar minha metasuperfície de ouro, e eu vejo como é o atraso de fase aqui na minha superfície, na medida em que eu vou brincando com a separação entre estas partículas. Então, eu vou separando as partículas e vou vendo como o campo elétrico se atrasa ou se adianta na presença dessa metasuperfície. E isso explica muitos experimentos que a gente fez, ou melhor, os experimentos que o pessoal aqui na Professor Cid e Leonardo fizeram com esse tipo de metasuperfícies. Bem, por último, um último slide de considerações. Eu acredito que a gente não precisa mais daqueles computadores parrudos para fazer simulação. É claro, agora a gente já chegou numa tecnologia de você ter processadores que trabalham em paralelo, que são de última geração, e eles podem fazer simulações numéricas muito bem, com computadores desktop ou notebook convencionais. As condições de contorno, na realidade, embora toda a aula foi feita em cima de como é que se faz um match e qual é o princípio do match, a grande, neste momento, e com os softwares que já fazem isso com scripts já meio que automático, ou que você tem o controle facilmente desse match, a grande sacada é entender muito bem a física que está por trás, e as condições de contorno, e as equações diferenciais que descrevem o modelo. Essa é a grande sacada. Então, meu grande conselho
quer se trabalhar com esse tipo de coisas, você tem que entender muito bem a física que está por trás para você tentar fazer a simulação. O match, essa aí você deixa para o programa, para fazer de maneira melhor. Ele faz de que meio que automático, no pior dos casos, você pode ir lá e fazer trabalhar em cima desse match. É muito, muito, muito importante. Eu vejo com muita frequência galera trabalhando com COMSOL ou com métodos métodos finitos, coloca lá, coloca a física, acha que coloca as condições de contorno certas e assume isso como verdade. Ou seja, o que está nesse modelo corresponde ao experimento. Ou seja, seria o mesmo que você chegasse lá no experimento, no laboratório, e repetir. E não é. Ele não é. Ele apenas não é um método analítico, ele não é um resultado experimental, ele está no meio, ele apenas é uma aproximação que pode trazer, digamos, uma noção, um feeling um pouco melhor do que pode estar acontecendo quando o teu método analítico não consegue mais descrever a tua equação diferencial. Joia? Então, no mundo ideal, você tem um método analítico validando o teu método numérico e descrevendo muito bem o teu resultado experimental. Então, são as três coisas. Se você tem as três coisas, meu caro, com certeza você tem um resultado que vai ter um impacto científico na comunidade muito alto. Então, o modelo precisa ser validado com métodos analíticos, com certeza. Deve ser, você pode pegar, por exemplo, fazer a geometria da maneira mais simples possível, de maneira que você possa validar ele com um método analítico. Viu que bateu? Perfeito, vai para frente e começa a complicar a geometria. E faça com validação com os resultados obtidos experimentalmente, seria o mundo ideal. Caso não, você pode encontrar também outros grupos de pesquisa que têm feito trabalhos parecidos e você vê se os resultados repetem aqueles resultados reportados na literatura. Então, muito cuidado, ao igual que o papel, ele suporta tudo, tipo, você pode escrever qualquer barbaridade, o mesmo acontece aqui, e você tem que ter muito cuidado, você pode escrever qualquer coisa e ter um resultado que não corresponda em absoluto com o mundo experimental. Então, esse tipo de consideração é muito bom, o método numérico, mas ele tem que estar muito bem alinhado validado com o método analítico e com o resultado experimental. Ou com os dois, ou com um com o outro. De maneira que você tenha um pouco mais de confiança do que você está tendo, seja real, ou corresponda a uma coisa mais acreditável, validada. Pronto, esse é meu e-mail. Caso vocês tenham mais dúvidas ou tenham ficado acanhados para perguntar. E pronto. É isso mesmo. Alô, tem alguém aí? Obrigado, professor Diego. Tem uma pergunta aqui, de Adeilda Ribeiro, geométrico de energia de uma onda de choque. Sim, estou vendo. Sim, estou aqui. Alô? Diego? Estou aqui. Geométrico pode definir a máxima e a mínima energia de uma onda de choque? E pode ser calculada a capacidade de destruição dessa onda de choque? E aí, boa pergunta. Eu acredito que sim, né? Qual tipo de geometria que você colocaria dele? Então, não sei, eu chutaria assim, inicialmente, numa primeira aproximação, sabendo o custo computacional, tentaria uma geometria cilíndrica, talvez, e assumindo que você tem uma fonte que nesse caso seria a bomba, né?
uma fonte de variação de pressão de ar, né? Eu acredito que seja fácil de ser simulado, assim, ser simulado. Eu estava ontem comentando, um pouco meio mórbido, né? Mas no WhatsApp passaram um monte de vídeos, uma coleção de vídeos de diferentes câmeras, de diferentes lugares, e você vê como a imagem no vídeo tem, ou melhor, o som quando chega na câmera tem um atraso de alguns segundos em relação ao vídeo, então você poderia estimar, por exemplo, a distância na qual ele estava fazendo o filme, coisas desse tipo, né? Eu acredito que sim, você poderia fazer uma representação facilmente, mas eu não sei se iria para uma representação cilíndrica ou para uma representação esférica. Aí eu acho que já fica... Aí tem que sair experimentando, literalmente. Deixa o pessoal dizer que vou colocar aqui. Estão vendo o e-mail? O pessoal me perguntou o e-mail. Meus caros, qualquer coisa, é só perguntar se estão interessados em trabalhar na área também. Sejam bem-vindos. Outra pessoa que trabalha muito bem com isso e fortemente é o professor Ernst, para cristais líquidos, também com óptica. E exatamente, tem uma aplicação nas mais diversas áreas de física. Não é apenas óptica, não é apenas eletromagnetismo, você pode ter na parte mecânica, na parte gravitacional, bem, enfim, como eu te falei, você conhecendo a equação diferencial, você pode utilizar qualquer tipo de o problema aqui é resolver a equação diferencial, ou melhor, uma solução aproximada da equação diferencial, e que vai depender da geometria, vai depender das condições de contorno. Pronto? Então posso ir embora? Agora eu vou ter que ficar cuidando do meu filho. Essa missão é mais difícil ainda. Pode se aplicar. Olha. Ok, então, não havendo mais perguntas, agradecemos ao Diego pela apresentação e vamos em frente. Amanhã nós temos uma outra aula com o professor Carlos e aplicações. Ok, pessoal, muito obrigado e até Perfeito. amanhã. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. As aulas começam às 10, mas a gente abre a sala um pouquinho antes. Obrigado, até mais.